se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes de novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Palavra do Senhor. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti com o desejo de ouvir a Tua voz. Já cantamos louvores, já nos apresentamos, Senhor, como submissos à Tua vontade, gratos pela Tua presença. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Nesse momento nos reunimos para aprender da Tua palavra. Por isso, Senhor, fala ao nosso coração. Que nós possamos, Senhor, aprender contigo. Que o Teu Santo Espírito nos mostre, Senhor, os aprendizados que existem na Tua palavra e que nós possamos guardá-los no coração e praticá-los nas nossas vidas. Por isso tudo te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, o trecho que lemos de Colossenses capítulo 3 fala sobre aqueles que tiveram um encontro com Deus, que foram ressuscitados com Cristo. Mas antes de analisarmos o texto em si, a gente precisa entender um pouquinho quem eram esses colossenses. A igreja de Colossos, ela era de uma cidade que já tinha sido pujante, mas tinha perdido o seu valor dentro da sua região. E como uma cidade grande, eles tinham também uma cultura diversificada. E por isso influenciava a igreja de Colossos, a ponto de algumas práticas culturais e algumas imposições de tradições deturpar a mensagem que eles tinham recebido. E por causa dessas questões, o pastor da igreja, o responsável pela igreja de Colossos, ele vai até o apóstolo Paulo, que se encontra preso em Roma. E quem fundou a igreja de Colossos foi Epáfras. É uma igreja que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas sim Epáfras ouviu a mensagem de Paulo e leva para a sua região. E lá é fundada a igreja de Colossos. Só que ela tem todas essas questões que Epáfras olha para essa demanda e eu preciso de orientação com relação a isso. E ele procura o apóstolo Paulo, ele vai até Roma e encontra o apóstolo Paulo para falar sobre as demandas daquela igreja. E aqui nós já temos o nosso primeiro aprendizado com relação à igreja de Colossos, porque o apóstolo Paulo olha e escreve para eles como amados que eles são por terem tido um encontro com Jesus, mesmo Paulo nunca os tendo visto. Mas Paulo reconhece a obra de Deus naquele lugar e escreve com o mesmo amor que ele escreve para as igrejas que ele mesmo fundou. E o apóstolo Paulo nos ensina aqui que a obra de Deus precisa ser amada por nós, mesmo aquelas que nós não fazemos parte, mesmo os irmãos que estão longe, mesmo aqueles que nós nunca vimos, mas ouvimos falar que vivem e professam o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. É assim que o apóstolo Paulo olha para eles e escreve a carta aos Colossos. Mas eles têm questões a resolver, e algumas delas ligadas a imposições, por exemplo, de costumes, que eram tradições na cidade onde eles viviam, e quando eles se convertem, eles tentam levar essas coisas para dentro da igreja. E a gente vive uma realidade parecida. Muitas coisas que vemos fora da igreja, às vezes achamos que é interessante que ela venha para dentro da igreja. Muitas pessoas que têm costumes,
antes de encontrarem com Jesus, às vezes querem transportar esses costumes para dentro desse relacionamento com Deus. E o apóstolo Paulo vai orientar a igreja de Colossos que não é bom que isso aconteça. Por isso, eu te chamo a refletir sobre esse aprendizado que os nossos irmãos de Colossos tiveram e a oportunidade que o apóstolo Paulo traz para eles de entender que o encontro com Jesus muda a nossa realidade, nos transforma em novas criaturas. E é por causa disso que as nossas atitudes, que o nosso foco, que as coisas que nos chamam a atenção precisam ser também transformadas. E a gente vai analisar isso, né? E analisar esse tema, que trata aí de uma igreja que olha para a sua cultura, olha para os seus costumes e às vezes acaba querendo se reconhecer na sua cultura e costumes, ao invés de se reconhecer olhando para Cristo e para a mudança que deveria ter sido feita. Por isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Esses versos trazem para nós a reflexão sobre como é que eu e você temos nos comportado como servos do Senhor. Será que as mudanças que têm acontecido na minha e na sua vida, elas são reais? Elas realmente olham para Cristo e procuram um padrão? Ou será que eu e você ficamos buscando padrões humanos? Será que eu e você ficamos, às vezes, admirando o que acontece longe do relacionamento com Deus e querendo trazer isso para nós? O tema da nossa mensagem é um servo verdadeiramente transformado. São as marcas que nós vamos procurar nesse texto e também procurar em nós e começar a refletir sobre isso. Será que eu tenho refletido a imagem daquele que me salvou? Será que eu tenho pensado e colocado as coisas do alto, como o apóstolo Paulo diz no texto, como prioridade na minha vida? Ou será que elas são secundárias? Será que elas são só no tempo que sobra? Então, eu gostaria de chamar para refletir sobre isso. E os versos 1 a 4, eles começam a nos questionar com relação a isso. Os versos 1 a 4 nos mostram que o foco precisa ser transformado. Porque um servo transformado um servo verdadeiramente transformado, precisa mudar o seu foco. E os versos 1 a 4 nos mostram isso, porque aqueles que ressuscitam com Cristo agora têm sua mente, visão e direção modificados pela presença do Espírito Santo de Deus. E às vezes a gente acaba trazendo coisas que nos trazem foco de lugares diferentes. A gente tem um encontro com Deus, a gente tem vontade de se relacionar melhor com Deus, mas tem coisas que nos chamam mais a atenção. Tem coisas que acabam nos seduzindo a ponto de darmos tanta importância para outras coisas que acabamos esquecendo do relacionamento com Deus. Philip Melanchthon faz uma análise desse texto e ele declara: uma vida diferente requer um comportamento diferente. Vocês receberam nova vida e o compartilhamento da natureza divina. Portanto, devem a Deus atos agradáveis a Ele. E muitas vezes nós não pensamos assim. Muitas vezes nós recebemos o presente desse relacionamento com Deus e não damos o valor que Ele merece. Não mudamos o nosso foco, continuamos pensando nas mesmas coisas, tendo as mesmas prioridades e metas, quando na verdade deveríamos submeter todos os nossos planos ao Senhor. O nosso pensamento deve estar sempre tomado pela vontade de agradar o nosso Senhor. Mas infelizmente, muitas vezes nós somos levados a ceder aos nossos desejos de velho homem. E a nossa mente acaba tendo seu foco nas coisas desse mundo. Deixamos Deus de lado e nos importamos demais com o que esse mundo tem a nos oferecer. Falhamos em achar que o nosso conhecimento humano pode resolver todas as coisas. E nos decepcionamos e nos entristecemos e muitas vezes nos sentimos derrotados, pois em nós não há a solução que precisamos. Esse é o resultado de termos o foco errado. O apóstolo Paulo alerta aos colossenses que eles precisam olhar para Cristo, que eles precisam aprender na palavra, que eles precisam estabelecer as suas metas a partir da vontade de Deus para as suas vidas e não fazer com que Deus realize os seus desejos.
E quando nós olhamos para a igreja de Colossos, que tinha essa força os puxando para longe de Deus, e olhamos para a nossa igreja de hoje, percebemos que essa força continua atuando, querendo nos distanciar do centro da vontade de Deus. E essa força continua nos tentando a olhar para tantas outras coisas que parecem ser tão importantes a ponto de tirarem os nossos olhos de Cristo e fazer com que nós olhemos para outras metas, para outros objetivos, achando que eles vão resolver as nossas questões. Quantas vezes, por exemplo, não falamos que se conseguíssemos tal coisa, tudo ficaria bem? Se algo extraordinário acontecesse, tudo estaria resolvido. Mas de fato estaria? Sem Cristo não, irmão. Sem Cristo é impossível você sentir satisfação, por exemplo. Tanto que quando olhamos para as pessoas que nos relacionamos ou para as redes sociais, nós vemos pessoas insatisfeitas sempre. Elas têm que estar em situação melhor, em lugar melhor, com recursos melhores, o tempo inteiro. E sempre buscando algo novo para satisfazer. O foco está sempre distorcido, perdido. E quando ele alcança aquilo que ele tanto deseja, ele percebe que não era aquilo. E aí ele muda o foco para outra coisa. O foco está errado. Um servo verdadeiramente transformado precisa entender que o seu foco principal é fazer a vontade daquele que o chamou. Porque longe da vontade de Deus, eu e você estamos andando como cegos, tateando. É isso que a palavra nos ensina. E vamos chegar a lugares onde o Senhor não quer que nós estejamos. E vamos encontrar coisas que não é bom que encontremos. E vamos nos decepcionar com essas coisas. E vamos nos relacionar com pessoas de maneiras erradas. E vamos nos decepcionar com pessoas. Um servo verdadeiramente transformado entende que jamais pode se deixar seduzir pelas coisas desse mundo, que são corrompidas pelo pecado da humanidade. Seu foco deve ser satisfazer a vontade de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 4 diz: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Somos chamados para viver um relacionamento com Deus intenso, íntimo, verdadeiro, real, sem interrupções. Não podemos perder o foco, irmãos, porque quando perdemos, acabamos ficando sem norte, sem direção, e voltar é sempre muito difícil. Quantos nós conhecemos que acabaram perdendo o foco e têm dificuldade para retornar para próximo de Deus? O Senhor ama e vai conduzir esse retorno se for a vontade dele, é certo? Mas não vai ser fácil, não vai ser tranquilo, não vai ser agradável. Tenha certeza disso, porque a vontade do Senhor é que nós estejamos no centro da vontade dele. O Senhor deu essa vida para nós, uma nova vida, para que juntos a Deus, você e eu vivamos verdadeiramente em meio a esse caos que existe, pois com os olhos em Cristo somos mais do que vencedores. Somente olhando para Cristo é possível que nós vivamos a alegria da presença de Deus, mesmo em meio ao caos onde nós estamos. E como o pastor traz muitas vezes aqui, as coisas não vão melhorar. A situação não, mas o seu relacionamento com Deus pode melhorar. A maneira com que você mantém o seu foco e os seus olhos em Cristo é que vai fazer a diferença na sua vida. É que vai fazer com que você olhe para as situações onde o Senhor te coloca e ao invés de olhar para a parte ruim, você olhe como oportunidades dadas por Deus. Porque você entende que tudo está no controle dele e que ele não erra, ele sabe o que está fazendo. Mas, prosseguindo, o apóstolo Paulo continua as suas instruções. E lá no verso 5, nós vimos agora versos 1 a 4, e no verso 5 a 9, nós temos um novo ensinamento. Né? Versos 5 a 9. Vou ler, os irmãos podem acompanhar. Fazeis, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aí ele cita, que natureza é essa? Prostituição, impureza, paixões lascivas, desejo maligno e avareza, que é idolatria.
porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também no outro tempo, quando vivias nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso, e incita outras coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus efeitos. Mudança, ela precisa ser praticada. Um servo verdadeiro, ele muda o seu foco, mas ele também abre mão das coisas que ele diz que eram a sua característica anterior. Um servo verdadeiro se policia sobre o que ele está fazendo, sobre como ele tem lidado com a realidade que não mudou. Quem mudou foi você. Entende que agora você está dentro daquela mesma realidade, mas como uma outra pessoa. Uma pessoa que agora mantém o seu foco em Cristo. E que, se praticava alguma coisa, vai ter que se corrigir. Porque o seu desejo agora é agradar o seu Senhor. Então, os versos 5 a 9 nos ensinam que, se nós fazemos coisas que não combinam mais com esse relacionamento, eu tenho que começar a trabalhar para que isso não ocorra mais. Eu tenho que começar a me policiar para que eu não faça mais essas coisas, porque elas não condizem com quem eu sou. Elas não condizem com o chamado que eu recebi. Elas não condizem com a honra que eu devo prestar ao Senhor que se deu por mim. Elas não condizem com a gratidão que eu devo ter por ter sido salvo pelo Senhor Jesus. E se elas não condizem com isso, eu preciso deixá-las. Eu preciso me arrepender de estar fazendo isso e não praticar mais essas coisas. E o apóstolo Paulo cita várias dessas coisas. Mas a nossa antiga natureza deve ser totalmente extirpada, de maneira que não mais façamos as maldades desse mundo. Abrir mão de nós é um desafio que se apresenta diariamente, e só poderemos vencê-lo revestindo-nos do poder de Deus. Um servo verdadeiro abre mão de si mesmo. E isso é muito difícil para nós, porque nós nos amamos, nós adoramos fazer a nossa vontade, nós adoramos controlar as coisas, nós gostamos muito de estar com o controle de tudo na mão, de dizer o que vai acontecer e esperar que aconteça. E quando não acontece do jeito que eu quero, eu fico extremamente chateado, magoado, porque fugiu do meu controle. E abrir mão de si é entregar o controle nas mãos de Deus. Abrir mão da minha vontade, dos meus desejos, é dizer não para mim. E fazer isso é muito complexo, principalmente se nós ainda não entendemos qual foco devemos ter. Por isso que o primeiro passo que o apóstolo Paulo nos ensina e ensina aos Colossenses é que nós devemos mudar o foco. E logo em seguida ele diz: agora que você entendeu para onde você tem que olhar e qual o padrão que você tem que ver, agora muda quem você é. Agora muda os costumes que você tinha. Agora deixa de fazer aquilo que não condiz com o relacionamento que você tem que ter. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24 diz assim: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Um servo verdadeiramente transformado entende que ele precisa abandonar os seus antigos costumes. Ele precisa abandonar a maneira com que ele via, reagia e falava de todas as coisas. Então, se você lá no trânsito, lá, né, Geraldo, sofre aquela cortada daquele abençoado que não tem prudência e acaba passando na sua frente, e antes você proferia palavras que não deveria, não pode mais. Precisa se policiar para não fazer mais isso, né? Se você lá, quando está fazendo lá o alimento, e
esquece porque foi fazer outra coisa, né? As meninas adoram fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Só elas conseguem isso, né? Rapazes, não tentem, que não vai dar certo, né? Mas às vezes elas também cometem erros. Elas deixam uma panela lá e vai fazer outra coisa e queimou. E aí, estragou meu dia. Aí quando o marido chega, ela está com a cara não agradável. Não pode mais fazer isso, irmão. Não pode mais. Porque você é uma nova criatura. E você entendeu que o Senhor está no controle de todas as coisas. E você tem que cuidar da sua casa. Não pode mais descontar as suas frustrações em outras pessoas. E quando você está lá no trabalho e as coisas não acontecem do jeito que você quer, e às vezes você quer dizer que foi a culpa do fulano, não, foi nossa culpa. Você está lá. Deus te colocou lá para fazer parte. Então a culpa é nossa. Nós erramos. Não foi por causa do fulano que deu tudo errado, como a gente ouve os ímpios dizerem. Nós não podemos nos comportar assim, irmãos. Porque você está lá no trabalho e tudo acontece e um membro da equipe errou. E todo mundo olha para ele, né? Balança a cabeça. E todo mundo culpa. E ninguém ajuda, e ninguém acolhe. E ninguém assume a culpa junto. E você faz a mesma coisa. Não pode mais, irmão. Se você teve um encontro com Cristo e Ele mudou a sua realidade, você é obrigado a mudar os seus padrões, a mudar o seu foco e a começar a dizer não para as suas vontades. E começar a dizer sim para as vontades do Senhor para a sua vida. Porque tem muita coisa que Ele tem para te mostrar no seu relacionamento com Ele. Amém? Um servo verdadeiramente transformado muda seu foco, mas também começa a negar a si mesmo. Porque quem nos ensinou isso foi aquele que é Senhor sobre todas as coisas. O Senhor abriu mão da sua glória e como unigênito do Pai, Ele se deu por nós. Não tem como se negar mais do que isso. E o Senhor nos ensina. O padrão é elevado, mas é possível com a ajuda do Senhor. O servo verdadeiramente transformado deve adotar padrões diferenciados de comportamento, abrir mão do desejo de replicar os padrões desse mundo. Porém, eu e você somos desafiados todos os dias a abrir mão de nós e andar na contramão desse mundo. Eu e você devemos reconhecer que nesses dias que vivemos, as influências que tentam nos desviar da intimidade com Deus existem, e eu e você devemos decidir abrir mão delas, das nossas inclinações humanas, e viver uma vida transformada por Deus a cada dia, buscando a verdade e não mais a mentira oferecida para nós, travestida de tantas fábulas que parecem coisas boas, mas elas não são. Quantas pessoas olham as redes sociais e veem tantas fotos bonitas, tantos lugares bonitos, tanta gente bonita, parece que é um mundo onde não é realidade para nós. Parece que aquilo tudo é inventado, e é. Eu vi um episódio uma vez que a gente estava na Quinta da Boa Vista fazendo evangelismo lá, e tinha uma moça tirando fotos, e eu acho que ela estava com a família, com os amigos, alguma coisa assim, só que eles estavam discutindo, e tinha algum problema acontecendo com eles lá, a gente estava de longe, e só que no momento da foto, ela estava com um sorriso gigante, e logo em seguida, voltava a discussão. Aí eles caminhavam para outro lugar e tinha uma outra paisagem, aí foto, sorriso, aí terminava a foto, discussão. É essa a realidade que é apresentada para nós. Um mundo mentiroso, fantasioso, no qual não existem problemas, não há questões a serem resolvidas, as paisagens são sempre bonitas e o dinheiro cai do céu. Isso não é realidade, irmãos. A palavra mesmo nos ensina que nós teremos aflições. E todos nós devemos passar por elas, porque elas são didáticas. É lá que eu e você aprendemos quem somos. É lá que eu e você aprendemos a nossa dependência de Deus. É lá que um servo verdadeiramente transformado olha para o Senhor e fala: sem a solução do Senhor, eu não consigo.
não tenho mais soluções minhas, não tenho mais como usar a minha sapiência, inteligência, conhecimento científico, nada disso serve mais. Só a resposta do Senhor pode trazer essa solução. É somente nessas situações em que nós temos que viver, é que nós somos lembrados por Deus de quem somos. É lá que não tem foto nenhuma de rede social que vai trazer alegria ao seu coração. Não tem cidade bonita do mundo que vai resolver a sua questão. Por isso, a vontade de Deus é que eu e você estejamos caminhando com Ele todos os dias e nos preparando para que quando o dia mau chegar, eu e você possamos lembrar a quem servimos, possamos lembrar qual é o nosso foco e entender que nós não vivemos para fazer a nossa vontade, mas sim fazer a vontade daquele que nos chamou. Mas os ensinamentos continuam. E os versos 10 e 11, o apóstolo Paulo fala lá aos Colossenses e fala também para nós hoje que o novo homem é refeito para que alcance o pleno conhecimento de Deus. Sua busca deve ser a de viver plenamente a nova condição dada pelo Pai. Assim como os irmãos de Colossos, nós recebemos de Deus essa nova condição e não podemos mais perder tempo fazendo uso da antiga natureza. O Senhor nos chama a viver uma nova realidade, na qual não há mais espaço para o nosso egoísmo em olhar para as pessoas com visões maldosas e julgadoras, mas sim sermos acolhedores e piedosos, como Cristo fez conosco. Um verdadeiro servo, um servo transformado por Deus, vive plenamente a nova condição que ele tem. Ele vive essa condição porque sabe quem é. Sabe que está sendo preparado por Deus para olhar para os outros com o mesmo olhar que ele recebeu do Senhor Jesus. Sabe que o seu coração está sendo moldado e transformado, porque vão chegar momentos em que pessoas maldosas, assim como eu e você já fomos, vão se aproximar de você. E qual vai ser a sua reação? Você vai ter um olhar piedoso ou um olhar julgador? Porque eu e você somos mestres em fazer isso. Quando você está vendo o jornal, você senta lá no seu trono de juiz, não é? Principalmente os nossos jornais aqui do Rio de Janeiro, que só falam de crime. E aí você está lá, você senta no seu trono de juiz e começa: culpado, inocente, culpado, inocente. Também fez isso, por isso que aconteceu aquilo. Ou não é? Ou você senta lá e fala: coitado, misericórdia, poxa, por que aconteceu isso com ele? É assim? Não é, irmão, não é. Só que essa mídia que a gente encara hoje, que a gente convive hoje, ela é manipulada para fazer com que você desperte o mal em você. E você nem percebe. E você ainda vai se relacionar com as pessoas no outro dia e comentar esse assunto. Olha, você viu ontem? Pois é, morreu, ainda bem. Não é? A gente faz isso. Mas que natureza se alegraria com a morte de um ser humano que talvez não tenha tido a oportunidade de conhecer Jesus? E veja, meus irmãos, eu não estou falando de coisas utópicas. Tá? Falando da nossa realidade, para que você se reconheça nela e comece a perceber que alguns comportamentos, assim como os nossos irmãos de Colossos estavam sendo contaminados por comportamentos e culturas da sua região, nós também somos. E precisamos vigiar para que isso não deturpe o relacionamento que eu e você deveríamos ter com Deus. Nós devemos manter o nosso foco no Senhor. Nós devemos olhar para as coisas e julgá-las conforme a palavra de Deus. Mas principalmente, eu e você, como servos verdadeiramente transformados, devemos viver plenamente essa nova condição, olhando para as pessoas com o olhar que eu e você recebemos de Cristo. Porque se o Senhor Jesus usasse o olhar que nós costumamos a olhar para as pessoas, eu e você não teríamos a oportunidade de se relacionar com Deus. Por isso, o Senhor nos chama a viver uma nova realidade, na qual não há mais espaço
para o nosso velho homem. E o servo verdadeiro reconhece que só vive uma nova condição porque recebeu misericórdia de Deus. Somos novas criaturas e Jesus nos resgatou para que possamos viver uma nova realidade hoje, fazendo a diferença nessa terra e amanhã na eternidade com Cristo. E isso é maravilhoso. Isso só é possível para aqueles que tiveram um encontro com Deus. Entender que eu posso sim fazer diferença aonde o Senhor me colocar. Entender que eu preciso viver plenamente esse relacionamento a ponto de que as pessoas olhem e reconheçam Cristo na minha vida. E isso é difícil. E é uma responsabilidade muito grande. Mas nós não podemos abrir mão dela. Nós não podemos abrir mão de tentar. Porque o que alegra o coração de Deus é olhar para a minha e para a sua vida, e apesar de quem nós somos, e apesar dos erros que cometemos, o Senhor olha e vê: meu servo e minha serva estão tentando, eles estão se dedicando em me honrar, eles estão honrando o relacionamento que tem comigo, apesar de quem são, apesar de falhos como são. E muitas vezes eu e você perdemos essa oportunidade quando não representamos o nosso Senhor onde estamos. Por isso, não desperdice mais seu tempo dando vazão a coisas desse mundo, mas sede imitadores de Cristo, onde Ele te colocar. O servo verdadeiramente transformado busca todos os dias viver a plenitude do seu chamado e não mais se deixa seduzir pelas maldades desse mundo, mas se alegra em fazer a vontade de Deus e se parecer com Jesus. Você lembra de alguma experiência em que há um trabalho que vai abençoar vidas e você às vezes não está muito querendo ir, ou não quer fazer porque vai dar trabalho, porque é um lugar distante, porque a gente arranja um monte de porquês, mas às vezes você acaba indo, e quando chega lá e você faz aquilo que às vezes você não estava nem querendo fazer, mas você se relaciona com pessoas, ouve a palavra de Deus, fala sobre a palavra de Deus, abençoa vidas, e quando você volta de lá, você, graças a Deus que eu fui, graças a Deus que eu fiz, graças a Deus que eu neguei a mim para fazer isso, porque fui muito mais abençoado do que aquelas pessoas. Não poucas vezes eu tive essa oportunidade de sentir isso. Por quê? Porque servir a Deus dá trabalho. Servir a Deus dá trabalho. Não é fácil, não é simples e não é para todo mundo. Mas se você foi chamado por Deus para se relacionar com Ele, é para você. É para que você mude seu foco, é para que você negue a si mesmo e é para que você viva a plenitude da vontade de Deus na sua vida. Porque somente assim você vai contemplar a alegria